Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Tellers. Já sabe, se ainda não subscreveu pode fazê-lo. Estamos no YouTube, estamos na Apple e também no Spotify. Ora, não foram raras as vezes em que eu, com os convidados, de facto, pedia mais tempo para conversar, mas hoje, pela primeira vez, temos um convidado repetido, mas é um convidado muito especial, de veras especial, um homem do futebol, que foi tudo no futebol. Hoje é presidente. Falo de Manuel Cajuda, Mister Eterno. Começo já por aí. Prefiro o Mister. É, não é? Mister, a presidente prefere que eu trate de Mister. Eu teria mesmo que tratar por Mister, porque é assim que eu vejo desde sempre. Mas vamos falar aqui, se calhar, e começamos aqui pelo cargo que tem já há 2 anos, que é o de presidente do Sporting Clube Olhanense. Ou seja, em maio vai haver novas eleições, se eu não estou enganado. Em condições é que encontrou o clube? Bem, primeiro agradecer por me terem convidado para falar convosco e, acima de tudo, para falar num clube que tem uma história fantástica, que é o Olhanense. Eu conheci o Olhanense de diferentes formas. Conheci como juvenil, fui jogador, depois fui treinador. E agora estou na situação de presidente e queria deixar uma nota muito clara. Eu sinto-me muito melhor e muito mais à vontade quando falo como Mister, embora sinta que o cargo é completamente diferente, porque Mister treinador foi a minha profissão. Eu até costumo dizer que nunca fui treinador. A minha profissão é que foi ser treinador. E agora estou no cargo de presidente do clube. Eu não quero ser presidente, quero ser a pessoa que naturalmente ocupa o cargo de maior responsabilidade no Olhanense. Como o encontrei? Completamente diferente daquilo que eu conheci. Na altura em que o conheci era um clube com um pelado, no velho Padinha. Recordo-me perfeitamente que tive que pintar uma bota com guache para jogar o primeiro jogo, porque uma era preto e branco e a outra era... Porque era estudante, pintei a bota, ao intervalo a água tirou as coisas, mas nessa altura era, digamos que um clube limitado, mas digno. Não estou a dizer que hoje não é digno. A forma como o encontrei agora é dolorosa de descrever. É dolorosa de descrever porque eu encontrei o Olhanense num estado lamentável. A última vez que tinha estado no Olhanense tinha sido como treinador, em 2013, penso que 2013, posso estar aqui a errar no ano, 2012, 2013, e daí para cá o Olhanense que caiu numa ravina que veio por aí rebolando até chegar ao ponto de, infelizmente, nem se poder inscrever na Associação de Futebol no Algarve, na 2ª Divisão Distrital. E não se pôde inscrever porque havia um contencioso com o SAD do clube que foi preciso desbloquear. Acho que hoje as pessoas pensam que foi extremamente fácil, mas só eu é que posso, eu e os meus colegas de direção, é que podemos qualificar e quantificar das dificuldades que tivemos para resolver o problema. A priori pensaria, porque me foi dito também na Federação, porque vim tentar saber a melhor maneira de resolver o problema e disseram que não levaria menos de 2 a 4 anos. E eu aí fiquei assustado. Tão assustado que os meus amigos, quando me diziam em Olhão que eu tinha tido uma coragem enorme de tomar conta do clube, eu digo sempre, aquilo que me faltou foi coragem para dizer que não. Porque o estado em que encontrei o clube era verdadeiro, era lamentável, não se podia inscrever. O Olhanense tinha caído numa divisão que no Algarve disputa à noite e não tinha iluminação, não tinha relevado, os balneários destruídos, a maior parte das portas destruídas. Dos 50 camarotes não havia, só o camarote presidencial é que estava em condições de ser habitável para ver os jogos.
Enfim, a situação era extremamente complicada. Tão complicada que eu, em casa, quando cheguei a casa depois do ato de posse e de ver o estado em que o clube estava, considerei que era uma pessoa totalmente irresponsável, porque eu deveria ter verificado primeiro a situação em que estava o clube, e ainda bem que não o fiz. Ainda bem que não o fiz, porque se tivesse visto, não assumiria com as responsabilidades e com o trabalho que tinha que fazer para desenvolver o clube. Mas pronto, foi feito, e hoje o Olhanense, eu disse na altura, e recordo-me perfeitamente ter dito, que o Olhanense que encontrei estava num estado com um prognóstico muito, mas muito reservado, e hoje posso dizer que o Olhanense teve alta, graças a Deus teve alta, e portanto está agora na sua fase de explanação, de recuperar o prestígio de um clube de 100 anos que, curiosamente, é um clube que foi campeão de Portugal em 1923-24, foi campeão da segunda divisão, foi campeão da terceira divisão e agora, através do seu clube afiliado, o 1912, foi também campeão da segunda divisão distrital, e espero que no próximo ano já seja o Olhanense, porque vai ser o Olhanense a ser campeão da primeira divisão distrital e depois seguir os seus passos de recuperação àquilo que é. É a sua grande missão? Não. O projeto tem diferentes fases. Acima de tudo, aquilo que foi inicialmente feito nos primeiros meses foi o prognóstico ou o diagnóstico primeiro e depois o prognóstico, depois o que é que vamos fazer. O diagnóstico foi difícil, porque os muitos anos que tenho de futebol levaram-me a ter a maturidade suficiente para ter prioridades. E isto, ter prioridades, é muito confuso numa equipa de futebol, porque toda a gente quer ganhar, as pessoas querem ganhar depressa. E eu tinha a noção que não podia ganhar depressa. Tinha que tomar decisões, tinha que atender a essas prioridades com olhos capazes de ver. E tinha dois planos extremamente complicados para resolver: o projeto esportivo e o projeto financeiro ou contabilístico, chamem-lhe o que quiserem. E havia que tomar opções. Lembro-me, por exemplo, que daqui, se isto chegar aos pais da formação, pedir-lhes desculpa, porque a formação foi um pouco esquecida, porque era importante, acima de tudo, salvar o Olhanense. E salvar o Olhanense seria através do futebol sénior. Depois havia o projeto financeiro, o projeto económico, que estava também num estado paupérrimo. O clube tinha apenas 400 sócios quando eu cheguei. Muito complicado. A receita dos associados não dava para pagar aos funcionários, que era só pouco mais do que isso sobrava. E, portanto, houve que fazer opções. E eu, pelos anos que tive, por me ter apercebido que muitas vezes eu sei que os resultados desportivos afetam os resultados económicos, e não precisam de me dizer isso, porque provavelmente serei professor nessa situação, mas também tive 40 anos em que os projetos económicos prejudicaram sempre os meus projetos desportivos. Eu teria feito muito mais nas equipas onde andei se não estivesse sempre condicionado à falta de dinheiro e à falta de orientação financeira, de um projeto sólido financeiro para arrancar para um projeto desportivo sólido. E houve que fazer essa opção, e eu optei pelo projeto económico, porque não me interessava subir de divisão a qualquer preço, e 2 anos depois ou 3 anos depois, se os problemas económicos com a SAD do clube não fossem resolvidos, eu teria que voltar para trás para as últimas divisões outra vez. E daí que às vezes tenham entendido que o
projeto desportivo foi mal desenhado, foi mal arquitetado, mas não foi. Eu tomei essa opção e assumo essa responsabilidade. Aliás, eu costumo dizer sempre que em tudo no Olhanense, as culpas não vão morrer nem solteiras, nem divorciadas, nem viúvas. Há sempre culpados. E para poupar as pessoas de procurarem vários culpados e fazerem, principalmente através das redes sociais, grandes dramas à volta do Olhanense, eu digo sempre não procurem, porque todas as decisões menos bem tomadas no Olhanense eu assumo a responsabilidade. Mas tenho a noção de que as tomei do modo certo para o bem do Olhanense. E, portanto, não era importante eu subir. Este ano, por exemplo, houve quem projetasse, sei lá, projetos de subida, e eu disse, esta equipa não foi feita para subir, porque no próximo ano eu não sei se vou conseguir ou não inscrever o Olhanense ainda. E felizmente 20 meses depois o Olhanense vai voltar à sua realidade, porque resolveu os problemas com a SAD. O Olhanense foi devolvido aos seus associados e, portanto, agora há um novo Olhanense que vai querer pegar em todas as roupinhas do passado para se tornar um Olhanense mais forte, melhor, mais competitivo e voltar àquilo que é normal, a primeira ou a segunda divisão, porque há muito caminho para percorrer e há muitas prioridades que vão ter que ultrapassar umas outras em bem do clube. Disse que as pessoas não tinham percepção do que foi feito. Quer elaborar um bocadinho mais? Quero, embora não seja, como eu disse à altura, não seja simpático estar sempre a falar das coisas negativas, mas posso lhe dizer, por exemplo, quando cheguei ao Olhanense me apercebi que o diferente que havia com a SAD poderia responsabilizar o Olhanense na ordem dos 6 milhões, para mais de 6 milhões, porque as contas da SAD só estavam fechadas até 2020 e já passaram 5 anos. Quando não percebi porque é que foi feito o contrato 20 dias antes de eu ser eleito com o edifício do Bingo, que me deixaram um contrato que nunca pagaram e que agora está a ser rentabilizado. Portanto, eu costumo dizer que já ganhei mais dinheiro com o aluguer do edifício do Bingo do que nos últimos 4 anos da gestão das coisas. Tínhamos 2 milhões de PER para pagar, 2 milhões, mais 60 mil euros de dívidas a credores, que hoje os credores a quem eu elogio com facilidade porque têm suportado, já está na ordem dos 28, e do PER nós em 2 anos pagámos à volta de 700 ou 800 mil euros, sem receitas, sem condições, com a ajuda das pessoas, pedindo. Formámos, entretanto, mais categorias, aumentámos o número de sócios, o clube precisámos de reconstruir camarotes, bancadas e instalações por dentro. Bem, digamos que o clube estava completamente... Agora, houve um problema... Parecendo que não, a minha direção está a pagar 20 mil euros por mês do PER. 20 mil euros por mês. Que foi uma prenda que nos deixaram. O presente que o passado me deixou. Não tivesse eu e a minha direção optado por ter algum cuidado com a gestão das coisas, necessariamente que o Olhanense não viveria nesta altura. Como é que um clube como o Olhanense chega ao ponto onde chegou? Sei lá, eu não quero ser... Eu prefiro ser ingênuo do que injusto. Se for ingênuo não ofende ninguém. Mas penso acima de tudo que o Olhanense... Quando eu estive no Olhanense cerca de 2013, estava na primeira divisão, penso que o Olhanense deixou-se ultrapassar pela vaidade.
os grandes, tirar fotografias com os grandes e com o presidente dos grandes, e nunca percebeu que o caminho até aos grandes era muito difícil. E, portanto, acho que o Olhanense... eu não vou dizer que foi mal gerido, porque eu tenho que compreender e tenho que agradecer às pessoas que estiveram no Olhanense antes de mim, e até o próprio presidente anterior. Eu acredito que terá passado muitas dificuldades e muitos problemas, mas a verdade é esta: o Olhanense não foi bem gerido. Eu ia dizer foi mal gerido, eu estou a dizer não foi bem gerido pela SAD e pelo próprio clube, porque a teoria que eu mantenho em relação ao Olhanense é que, quando ouço dizer que a SAD foi culpado, eu digo não, o culpado foi o clube, porque se tivessem a coragem que eu tive de pôr a SAD a andar, e desculpem lá o termo, porque foi assim mesmo que teve de ser, provavelmente o Olhanense não teria sofrido tanto. E eu fui para o tribunal com a SAD sem ter a noção de que minimamente iria ganhar ou perder os processos em tribunal. Mas aquilo que disse na altura foi, depois de 3 reuniões no sentido de clarificarmos as coisas e olhar para o caminho futuro do Olhanense, ao perceber que só me criavam dificuldades, eu disse, acabou, não quero mais reuniões, não sei o que me vai acontecer, mas seguramente que o Olhanense não ficará pior. E fui para o tribunal e felizmente ganhamos a ação em tribunal. Mais rápido do que pensavam. Sim, porque a primeira coisa que me disseram quando consultei juristas, e consultei juristas que me disseram 3 coisas diferentes, juristas bons do país, não de Olhão, não havia segurança de que pudesse ser assim. E eu mesmo assim arrisquei, e acho que fiz bem a arriscar, porque aquilo que me disseram, e talvez que os associados do Olhanense hoje percebam porque é que não investi mais no projeto desportivo, porque me disseram que levava de 2 a 4 anos para resolver os problemas. Perante a incerteza de não ter o conhecimento exato do tempo que levaria entre os 2 e os 4 anos, as opções foram aquelas que foram criadas, lamentando sempre que eu queria andar mais depressa, mas não havia essa segurança de que os caminhos que levariam ao regresso do Olhanense fossem tão rápidos como foram agora. Nós resolvemos o problema em 20 meses. E agora sim temos alternativas e temos formas de pensar no futuro. E acho que, aliás, a minha candidatura no Olhanense foi baseada num slogan que era um passado com futuro. E o passado está passado e o futuro está à porta. Está a olhar para o futuro. Pergunto, olhando aqui para o futuro, até porque as eleições também estão à porta, acredita que, ao contrário do que aconteceu quando se candidatou, vai ter um concorrente? Ou vai haver vai haver mais alguém? Isto perguntando-lhe ainda, e aproveito para perguntar se vai se candidatar outra vez. Eu vou candidatar-me. Se ganhar ou não depende dos associados do clube, que são os verdadeiros donos do clube, não sou eu. Mas honestamente digo-lhe que seria simpático e seria motivacionalmente mais acessível que aparecessem candidaturas. Agora, que eu me vou candidatar, e que se as pessoas acharem que aquilo que foi feito merece a continuidade, porque o que foi feito, as dificuldades que nós tivemos, que foram muitas, e eu até tenho algum receio de estar sempre a falar no mesmo, das dificuldades, acho que é a altura de começar a falar frontalmente naquilo que eu pretendo fazer para o Olhanense, ou pretendo que os adeptos do Olhanense me deem força para construir. Portanto, eu vou candidatar-me. Agora, o que vai acontecer, não sei. Depende dos associados. Porque
Eu, durante 2 anos, nunca quis aparecer como vedeta, porque não vai com a minha filosofia de vida. Mas acho que as pessoas não se aperceberam bem daquilo que foi feito. Eu ia perguntar isso. Acho que as pessoas não se aperceberam. E não se aperceberam pela simplicidade com que eu tenho reagido. As pessoas esqueceram-se que eu, para cada problema, disse sempre, e tenho dito, para cada problema um sorriso e uma solução. Eu, por muito grave que seja o problema, a primeira coisa que faço é sorrir. Dizer, olha, mais um. E eles chegam todos os dias. E depois de sorrir, sim, pensar na solução. A verdade é que tudo aquilo, e numa reunião do Conselho Geral do clube e dos sócios, que normalmente faço com os sócios e com o Conselho Geral, houve uma altura que comecei a falar de dificuldades e chegou uma altura em que eu disse, olha, não os quero amassar mais, portanto não vou falar mais. Eram tantas as dificuldades. As pessoas têm de pensar, por exemplo, que à 5ª jornada do campeonato do ano passado nós não tínhamos balneários. Tínhamos as paredes, os armários todos partidos, pendurávamos a roupa na parede. Só à 6ª jornada é que tivemos balneários. Nós não tínhamos roupa. Eu não encontrei roupa, não tinha roupeiro. O campeonato começava no dia 7 de outubro, o campeonato distrital, que foi aquele onde nós nos inscrevemos, e no dia 28 de agosto eu tinha um jogador só, não tinha equipa, e tinha medo de convidar os jogadores, porque não tinha segurança de que lhes iria pagar. Hoje o Olhanense tem tudo em dia, com os seus funcionários, e é uma questão de honra que eu faço, é ter os funcionários, os atletas em dia. Apenas o futebol de formação tem vindo com alguma dificuldade porque foi a escolha das prioridades. Eu peço desculpa por isso, mas teve de ser assim. O ano passado, nesta altura, eu tinha 3 meses de ordenados em atraso a funcionários, a jogadores, a prémios, não sei quem, e desta vez não tenho. E temos. Eu, às vezes sou um bocado autista, não. Eu, quando digo eu, digo sempre eu e a minha direção. Inclusivamente, ela teve uma erosão que eu não compreendo, porque alguns, por isto ou por aquilo, e abandonaram e ficámos o quórum necessário para manter as coisas. E agora há muita coisa para fazer, e aquilo que há para fazer é seguramente muito mais importante na vida do clube do que aquilo que foi feito. O que foi feito está resolvido. Seguramente que haverão pessoas que dirão sempre, se fosse eu faria assim, outros discordarão, devia ter feito isto. Eu pergunto, às vezes dizem que podia ter uma equipa melhor, porque é que não foi buscar melhores jogadores? E eu disse, a minha realidade não permitia isso, e eu não queria dar passos em falso a ponto de prejudicar ainda mais o Olhanense. E tenho a certeza que deu os passos necessários, e tive ajudas, claro. Os sócios, os adeptos foram fantásticos. Ter um clube no regional que chegou quase a meter quase 4.000 pessoas em jogos de futebol é obra. Eu tenho uma massa associativa e uns sócios que merecem que eu me renda à simplicidade deles, merecem que eu lhes faça homenagem, porque eles estão a voltar. Eu sei que é difícil voltar, eu sei que eu posso pedir 3.000 sócios, eu sei que não é fácil. Se me voltarem 10 por cada mês, eu dou um abraço a todos, porque cada um que voltar. Agora, sei que eles não voltam porque talvez, e assumo aquilo que digo, talvez que o Olhanense tenha tratado muito mal as pessoas nos últimos anos, os seus associados e a cidade. E hoje não. Hoje o clube voltou à cidade e voltou aos seus sócios. Como é que se mantém um grupo, neste caso não é só o grupo de trabalho do futebol, mas um grupo motivado perante tanta adversidade? Acredito que tenha também valido os muitos anos que leva de futebol e de clubes que treinou, e de jogadores e de problemas também financeiros que deve ter também apanhado pelo meio. Tenho valido também essa experiência?
Tem-me valido uma coisa que às vezes as pessoas não gostam, e eu vejo que as pessoas não gostam até pela expressão com que olham para mim quando eu digo isso. Eu sou um prático que se teorizou. Eu tive a felicidade de tirar o 12º ano antes do 25 de Abril. Ninguém percebe porquê. Eu tinha as secções preparatórias, portanto eu era estudante, e fiz as secções preparatórias para o Instituto, e não vim estudar para Lisboa porque meus pais não tinham dinheiro. Portanto, eu sou filho de gente humilde, não estou a dizer que sou filho de gente pobre. E a minha formação começou quando treinador. Eu não tinha o mínimo de aptidão para ser treinador, nem queria ser treinador. Foi uma profissão que nunca foi escolhida para mim, não tinha essa ambição. Eu tinha a noção de que quando deixasse de jogar futebol iria seguir uma outra área qualquer. Tinha metido os papéis para a banca, para entrar na banca, entretanto dá-se o 25 de novembro e há a nacionalização da banca, já não entrei, e como precisava de ganhar dinheiro fui para o futebol. Então tornei-me um prático que se teorizou. Eu não sou um teórico que pratica. E tenho vantagens. Vantagens porque a lei da vida ensinou-me a perceber as coisas. Depois, a minha parte final como treinador, eu ainda nunca falei sobre a minha saída de treinador. Um dia de contar a história, que não é nada de importante. Eu decidi sair pelo meu pé que entrei. Eu entrei sem querer e saí sem querer. E saí por querer. Porque decidi. Mas essas dificuldades todas tiveram pessoas que me apoiaram muito. Já falei da minha família. Eu recordo-me que a minha esposa, quando o meu filho disse ao pai, tens de dar a mãozinha ao olhanense porque senão aquilo morre. Ele é que me disse a mim, depois de se zagar comigo uma semana antes, que eu me ia meter numa alhada. E a minha esposa disse-me assim, olha, pronto, vai sobrar para mim outra vez, porque foram 40 anos afastado da família, não tanto porque sempre optei pela família em favor do futebol, nunca pus o futebol à frente da família, mas isso ensinou-me a lutar com as dificuldades, e as dificuldades procuram soluções. Sei lá, recordando a parte eu esqueci-me um pouco da pergunta que tem a ver com como é que se luta com tanta dificuldade. Sim. Lutando. Mas, acima de tudo, fazendo aquilo que ninguém percebe. Porque eu faço para não perceberem. As pessoas dizem que eu não ouço ninguém. Eu ouço tanta gente. Sempre fiz assim. Aliás, como treinador, eu dei sempre uma noção clara e disse sempre isso publicamente, assumi isso. Eu nunca fui treinador na minha vida. Eu fui o gestor da competência dos outros. E isso para mim apaixona-me. Se eu tiver gente à minha beira que seja mais inteligente do que eu, o único que ganha sou eu. Viver no meio de gente inteligente não é dramático, é animador. E se as pessoas trabalharem, que estiverem à minha beira, como se diz no Norte, eu ainda digo isto em relação ao Norte, se as pessoas forem inteligentes que estão à minha beira, melhor se isso. Os meus adjuntos não eram meus adjuntos, eram treinadores que colaboravam comigo e que muitas vezes me chamavam a atenção e que eu lhes dava a razão. Porque agora, a tomada de decisão é minha. E é bom que as pessoas percebam isso. Eu posso ouvir as pessoas, e eu só ouvir 10 pessoas, ao tomar a decisão, vou seguramente desagradar a 8. Mas eu é que tenho que tomar a decisão, não são os outros. Eu não tenho que tomar decisões para agradar aos outros. Eu tenho que tomar decisões para aquilo que é melhor. Neste caso, para o Olhanense e depois para mim. Diga uma coisa. Com certeza, já falou aí daquilo que já conseguiram. O que é que se orgulha mais de ter alcançado nestes... eu sei que não gosta disso, mas sem lives de vaidade, pergunto-lhe eu aqui, o que é que mais se orgulha de ter alcançado neste período em que esteve à frente da presidência do Olhanense? O que é que mais se orgulha? Eu penso que não é uma questão de orgulho, é uma questão de me sentir bem. Sim. Sentir-me bem. Eu digo, eu fiz uma única promessa,
mas não fiz promessas a ninguém. A única pessoa a quem prometi foi a mim mesmo. Eu não fiz promessas aos sócios do Olhanense, aos adeptos do Olhanense, de que iria subir todos os anos, de que iria resolver tudo de uma vez só. Eu tenho essa mania, mas também já cheguei à conclusão, a maior parte das vezes erro. Eu tenho a mania que resolvo tudo ao mesmo tempo, mas não consigo. Mas fiz uma promessa, a única promessa que fiz em relação ao Olhanense foi deixar o Olhanense melhor do que aquilo que eu encontrei. E posso sair amanhã já. E se sair, sai com um sorriso enorme, porque deixo o Olhanense muito melhor. Agora, não o quero deixar a meio do caminho. Porque aquilo que há para construir, aquilo que há para fazer para o Olhanense, é muito maior do que aquilo que as pessoas imaginam e que eu já trazia para o Olhanense quando vim para o Olhanense. E há pessoas que sabem disso, particularmente aquelas pessoas mais próximas de mim. O Olhanense precisa de se renovar como clube, precisa de se aperfeiçoar. As pessoas falam muito no estádio do Olhanense, que é propriedade do Olhanense. Felizmente o Olhanense tem bens, As pessoas falam em subir divisão, mas se eu subir divisão daqui a 6 ou 7 anos, aquele estádio já não vai ser capaz de ser homologado para competições. Ou vem tudo abaixo e constrói-se de novo, ou tem-se fazer um novo. E quando se pensa em fazer um novo, eu penso que não será um sonho megalómano, será apenas uma questão de utilizar o conhecimento com a inteligência. Fazer uma cidade desportiva, um complexo desportivo onde tenha campos para a formação, onde o Olhanense tenha o seu estádio, onde o Olhanense tenha as suas fontes de rendimento e onde o Olhanense deixe ficar dependente da bola que bate no poste e que se perde e o sócio rasga o cartão, mas sim um clube a sério, um clube com potencialidades. E é bom recordar que o Olhanense, na história do futebol algarvio, que fez 100 anos há 2 ou 3 anos, na história do futebol algarvio, tem cerca de 70% da hegemonia do futebol algarvio. O Olhanense é um histórico, o Olhanense é um grande, tal como o Farense, tal como o Portimonense, mas permitam-me, sabem perfeitamente que eu gosto do Farense porque joguei lá 9 anos, mas eu entendo que o Olhanense, com as suas potencialidades, é o melhor clube do Algarve. E tem essa ambição de colocar o Olhanense nesse patamar? Não, tenho a ambição de criar, digamos que um palco como no teatro, que não caia quando os artistas estiverem acima. O que quer dizer, tenho a ambição de criar para o Olhanense condições para que no futuro o Olhanense tenha uma excelente equipa num palco como deve ser, com condições próprias, com rentabilidade e com certezas que nunca mais voltará a cair na situação em que caiu. E para isso é preciso, acima de tudo, rentabilizar a inteligência que o clube tem ou utilizar o poderio que o clube tem com a inteligência. E, portanto, passa pela construção de... O Olhanense... Repara, quando eu cheguei ao Olhanense, o Olhanense não tinha nada. O Olhanense conseguiu fazer de um clube afiliado, um clube que representasse a alma olhanense, que é o caso de 1912, do qual nós estamos gratos, os olhanenses estão seguramente gratos. Fomos campeões do futebol de praia, que não tínhamos coisas. Temos uma equipa de futebol feminino. Vamos ter, provavelmente, quase certo, no próximo ano, futsal. Vai recomeçar a atividade do basquete, embora seja ainda numa fase embrionária nessas situações. Temos o boxe e temos o BTT. E, portanto, interessa-me, acima de tudo, que o clube seja também melhor no seu ecletismo para que as pessoas voltem. Eu não me importo que os sócios sejam do Olhanense Futebol ou do Olhanense Futsal. Quero que os sócios voltem ao clube, porque sem sócios não consegui fazer. E eu costumo dizer, quando me dizem que o projeto que tenho em mente é megalómano, eu digo sempre, não se preocupem com isso, porque eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que arranjar partilhas
investidores, colaboradores que me ajudem, porque eu sozinho não consigo fazer. Eu tenho essa noção, mas sei, porque sei que tenho investidores e tenho pessoas para me ajudarem a fazer isso. Agora dependerá sempre dos sócios do Olhanense votarem ou não, no que ajuda. Se acharem que eu fiz as coisas muito mais, não votem, mas acho que um dia eu vou ter que abrir o livro, que não quero abrir agora, porque parece que é, mas vou ter que abrir o livro daquilo que foi feito e daquilo que eu me sinto feliz. Eu não quero elogios, eu não ando aqui para ganhar elogios. Eu quando vim para o Olhanense já tinha, eu digo sempre aos meus amigos, eu quando vim para o Olhanense já tinha prestígio a nível nacional. Não era o melhor treinador de todos, mas andei sempre no meio dos melhores. Ao vir para o Olhanense eu arrisco-me a perder o prestígio que ainda tinha, porque posso entrar numa fase de descrença em relação às coisas, e isso eu não vou deixar acontecer. E, portanto, para não perder o prestígio, eu tenho que fazer coisas melhores e mais sustentáveis e coisas onde o Olhanense seja o grande ganhador, não eu. Ora, num trabalho que eu tive a oportunidade de ver, e um bom trabalho, disse na Sport TV, é o Repórter TV, penso eu, que antes de começar a jogar pelo Olhanense, chorou muito pelo Olhanense. Chorava como Queria jogar no Olhanense. Exato. Já voltou a chorar pelo Olhanense? Voltei, curiosamente. Chorar aqui chorar é Sim. as lágrimas virem Sim. aos olhos, não é o chorar de uma criança que caiu. Voltei no dia em que o Olhanense voltou à primeira divisão e ainda tenho uma promessa para ser paga, que espero não pagar. Espero bem que o devedor dessa promessa não a queira cumprir. Eu prometi ao Jorge Costa que andava uma volta ao campo com ele às costas. Eu estou mais velho e ele está mais forte. Deixa queira que ele não queira que eu cumpra a promessa, mas voltei. Quando comecei, chorei porque o meu pai, que foi sem que eu tivesse percebido isso, o meu pai foi a primeira pessoa que me ensinou a atingir objetivos. Todos os amigos da minha rua foram jogar futebol e o meu pai disse: só vais jogar futebol quando acabares o 5º ano, que era na altura a escolaridade obrigatória. Eu nessa altura pensei muito mal do meu pai. Anos mais tarde, talvez 20 anos mais tarde, fiz justiça. O meu pai não me impediu de jogar futebol. O meu pai ensinou-me a conquistar um objetivo. E no dia em que acabei o 5º ano, fui ter com ele e disse: pai, agora quero jogar futebol. E ele disse: agora podes ir. Assim como disse também numa fase: mas tu nunca vais, era magrinho, não vais chegar longe. E eu hoje, com o humor que tenho, disse sempre: cheguei tão longe que até fui à China. já deu um bocado grande. E não só, né? Ora, vamos deixar aqui o Olhanense, e porque o Mister é um homem do futebol de muitos anos, um catedrático. Essa é uma expressão é uma expressão que se usa muito, não é? Para quem já anda aqui há muito tempo. Eu pergunto-lhe se, e tendo em conta aquilo que se tem passado nos últimos tempos, nas últimas semanas, se o futebol português está doente. Eu tenho pena de... Primeiro, eu não quero entrar nisso. Eu separei-me, não digo totalmente do futebol, mas separei-me aquilo que era possível separar. Mas é com desgosto que vejo, por exemplo, vi ontem o presidente do Futebol Clube do Porto, porque eu tenho uma admiração como colega, ex-colega treinador e agora como presidente do Futebol Clube do Porto, dizer que o futebol português anda nesta podridão há não sei quantos anos. E tenho desgosto de ver o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o novo presidente da Federação Portuguesa, de quem sou amigo de ambos, estarem agora de costas voltadas e com uma polémica que não ajuda nada ao futebol. E tenho pena que as pessoas não percebam que há equipas que ganham no ano e depois não ganham no outro ano, e que agora acho que todos temos de ser responsabilizados por aquilo que não está bem no futebol. E ninguém pode cuspir para o alto porque pode cair no telhado. Todos temos responsabilidades. E quando eu digo todos, temos todos. Tem a imprensa, tem os treinadores,
Tem os dirigentes, tem os jogadores, tem todos, não vale a pena. Temos alguma dificuldade em ser amigos dentro da própria competição. Temos essa dificuldade. E não percebemos que temos dificuldade em perceber que este é provavelmente o melhor negócio do mundo. Tratamos muito mal este negócio. Com os melhores intérpretes, tratamos muito mal. Tratamos mesmo mal. Porque há vaidade, porque há individualismos. Repara, eu não conheço nenhuma multinacional que faça como o futebol faz no mês, fazer um Mundial em que tenha de lucro 9 mil milhões de euros. E foi aquilo que o último Mundial fez. Agora, é preciso que as pessoas entendam, e mais do que entender, sejam fiáveis na exploração do negócio. Eu conheci o futebol de desporto, depois conheci o futebol de desporto de negócio e hoje conheço o negócio de desporto. As coisas modificaram-se. E há que entender, há que perceber que os negócios são válidos, sejam numa multinacional como no futebol, desde que as coisas andem. Mas há cura? Também se chegar ao radicalismo de dizer que não há cura, também é pensar mal toda a gente. Há muita gente inteligente no futebol. Há muita gente inteligente no futebol que pode curar o futebol. É difícil, não venham com histórias de que eventualmente será fácil, não. Mas há cura. Levará o seu tempo. Sim. Levará o seu tempo. Ninguém vai para o hospital e tem a cura logo no dia imediato. Às vezes ficam lá internados 2 meses. Agora, é preciso perceber que o futebol nacional está acima do futebol individual a nível de clubes. E é surpreendente como se vê atualmente que no ranking nós vamos descendo lentamente e quando saem as estatísticas admiramos, agora já temos só 2 equipas para a Liga dos Campeões, já tivemos 3, ainda continuamos a ter 3, mas o próximo ano acho que já vão ser 2 e vamos perdendo no ranking, perdemos agora no ranking das seleções, e não me venham dizer que é por falta de talentos. Quando digo talentos digo em jogadores, mas há uma coisa que eu digo há muitos anos: provavelmente não há talento para treinar os talentos. E as pessoas já entendem. É preciso talento para treinar os talentos. Porque talentos existe. Felizmente, temos uma das melhores seleções e jogadores capazes de fazer isso. E os nossos clubes são tão bons, mesmo pobres em relação aos ricos da Europa, têm a agilidade, a capacidade de se inovar. Porque eu acho que, no fundo, aquilo que o futebol português tenta fazer é inovar-se. Anda toda a gente a falar em ambição. Falta ambição. Não falta ambição. E a ambição não é uma qualidade para sermos bons das coisas. Eu dizia isto enquanto treinador. É um jovem ambicioso. E eu dizia assim, pronto, é um jovem, ainda está na altura de cometer as asneiras que a juventude naturalmente faz, é que eu cometi também. A ambição não é qualidade para ser treinador de futebol. A maior parte dos meus amigos são ambiciosos, uns são farmacêuticos, outros são engenheiros, outros são... A ambição não é qualidade para ser treinador de futebol. Agora, é preciso ser inteligente para saber andar no futebol. Falou aí na ambição, e se calhar hoje em dia, Pedro Proença, quando se candidatou, usou o lema de unir o futebol, e se calhar passa a tentar unir o futebol, não sei. E faço esta pergunta agora, até porque é presidente de um clube de Algarvio, e neste momento tem um candidato que vem da Associação de Futebol do Algarve a candidatar-se para a Liga, o Reinaldo Teixeira. Como é que vê estas eleições para a Liga? Conhece as pessoas? Não conheço. Conheço o Reinaldo e sou sincero, não sou de meias palavras. Eu, pelo Reinaldo, assino de cruz. Não tenho problema nenhum. Porque sei que o Reinaldo fará bem ao futebol. Não estou a dizer que o outro senhor vai fazer mal ao futebol. Não caio nesse ridículo de pensar que... Agora,
pelo conhecimento pessoal e por aquilo que eu sei e pelo trabalho que tenho desenvolvido na Associação de Futebol do Algarve, eu digo sempre ao meu amigo Reinaldo, não preciso de ir a eleições, ele não precisa do meu voto porque eu assino de cruz, não. Ou com o dedo, como se fazia antigamente no bilhete de identidade, punha-se o dedo e fazia essas coisas assim. Assim, não. Agora, sei que não vai ser fácil porque eu hoje posso dizer isto de uma forma clara porque já não estou na parte em que poderia ser prejudicado quando falavam. A Liga não passa do sindicato dos presidentes ao sindicato dos jogadores e aquilo é gerido, por exemplo, vejo com dificuldade que se leve tantos anos para perceber que a divisão do dinheiro dos direitos televisivos seja ainda tão mal distribuído, mas ainda bem que é distribuído este. Agora, poderiam fazer um pouquinho melhor, porque aqui os pequenos nunca têm hipótese de ser grandes, não é dar ao Farense 3 milhões e dar 14 milhões aos outros, que não, vai haver sempre dificuldade. E aquilo que é bom e que as pessoas não devem ter vergonha é copiar aquilo que os outros têm de melhor. E se a Inglaterra fazem de uma forma diferente, por que não copiar o que é bom? Copiar. Eu não me esqueço dessa frase do Capello, que dizia que os treinadores eram todos os copiadores uns dos outros. E é verdade. Eu tirei muitos exercícios e muitos treinos de outros treinadores e depois adaptava-os à minha realidade, porque a minha realidade a contava. Eu fui durante muito tempo ver os treinos do Donner Handball, no ABC de Braga, e utilizei muitos exercícios que depois os modifiquei para o futebol. Portanto, isso é a capacidade que nós temos de inovar e fazer coisas diferentes. Agora, se o futebol português tem cura, tem. Se o futebol português tem gente capaz, tem. Agora é preciso cuidado e é preciso ter humildade para reconhecer que com o que temos nós não somos tão grandes como pensamos. Podíamos ser melhores. Podíamos ser melhores. Ora, até porque estamos aqui já perto do final e eu queria saber a opinião sobre futebol. Falar de futebol um bocadinho. Eu sei pouco de futebol. Sabe que eu tenho a memória, e já falámos sobre isto na outra conversa, que foi a vitória do 8-1 do Torriense ao Fernando Santos. Ao Fernando Santos ao Estoril. E eu lembro do Missa não se ter posto bicos de pés naquele dia e dava a ideia de que o Missa estava mais preocupado com o adversário, né? Estava, sinceramente estava. Houve uma altura que eu olhava para o no meio da flash Fernando... interview, no meio do relevado. Tinha essa ideia que as flash interviews eram feitas pouco a correr, mas tinha essa ideia. Na altura, em vez de me glorificar com a vitória, que foi recorde durante mais de 20 anos de goleadas na primeira divisão, eu acabei o jogo a lamentar-me por aquilo que estava a acontecer a um colega de equipa, porque ele não tinha minimamente culpa. Na altura eu tive pena. Esta pena aqui não é pena de um desgraçado, porque ele até fez carreira melhor que a minha, mas a única pessoa, eu poderia merecer a alegria de ganhar por 8-1, pronto, mas o Fernando não merecia a tristeza de perder, de perder por 8-1. Vamos ao Campeonato Português. Quem é o favorito a ganhar? Consegue traçar aí um favorito? Está tudo muito complicado de definir. Como eu disse, os conhecimentos ou o conhecimento do futebol devem ser geridos com inteligência. Se eu disser que é entre 3 candidatos, 2/3 vão soltar contra mim. E eu não tenho necessidade de... Eu se disser que é o Benfica, gostaria que fosse o Benfica, claro. Os senhores do Sporting e os senhores do Porto vão achar que eu não tenho direito a ter uma opção. Se eu disser que é o Porto, vão ficar aborrecidos comigo, porque os do Benfica dizem, e do Sporting, portanto, qualquer um deles que faça. O que
O que acho é que, para ser campeão com sinceridade, acho que o Porto está completamente afastado. O Porto está completamente afastado do título, porque ganhar a duas equipas é muito difícil. Dos dois, é uma luta muito interessante, é uma luta que, onde o futebol, se for prestigiado, qualquer um deles pode ganhar. Queria ressalvar aqui a situação do Porto. O Porto, por isto ou por aquilo, atravessou dificuldades. E as pessoas têm de perceber que um grande clube passou por dificuldades. Honestamente, eu não vejo, com todo o respeito pelos jogadores do Porto, eu não vejo que o Porto, nesta altura, tenha plantel para muito mais do que aquilo que está a fazer. E, sou sincero, não conhecia este treinador e admiro, dei por mim a elogiá-lo interiormente, porque é preciso ter coragem para chegar a um clube com a capacidade do Porto, com os jogadores que o Porto tem, e tentar modificar a forma de jogar do Porto, que é e ele vai conseguir, tenho a certeza que ele vai conseguir. E tenho a certeza que, se ele tiver melhor equipa no próximo ano, vai disputar o título até ao fim, com o Benfica e com o Sporting. Continuo a ter pena do meu Braga e do meu Vitória, porque nunca falo mal de um ou mal do outro, falo sempre bem a conjunto dos dois. São clubes que poderiam fazer muito mais. E nisso eu digo sempre, em relação às coisas, que o quarto lugar do Braga agora não me diz nada, já disse isto em relação, porque eu fiz 2 quartos lugares com o Pelado e com o Bom Jesus para treinar, e com a carrinha que eu chamava a Princesinha do Agreste, que era a carrinha da telenovela que havia da Tieta, em que cabiam 24 lugares, e a gente ia com 35 para o treino, todos uns ao colo dos outros, e que acabávamos por no treino fazer concertos de música, giros, porque depois de cargas de trabalho tão fortes como eu dava na altura, era preciso acabar os treinos, voltar ao nosso estado normal, e então havia que ter brincadeiras, tempos diferentes, que hoje já não se permitem esse tipo de coisas, mas que infelizmente deveriam ser permitidos. Por falar em tempos diferentes, e fazer aqui um salve às devidas comparações, revê-se ou vê algum jovem treinador da Liga Portuguesa onde o Mister olha e pensa assim, é um pouco como eu, ou o Mister o molde já partiu? Não. Maneira de estar, maneira de pôr maneiras da equipa jogar. É muito complicado pela análise. Uma coisa é aquilo que eu digo, outra é aquilo que você vai deduzir e que os outros vão deduzir daquilo que eu digo. Eu acho que antigamente haviam muito bons treinadores e que eram muito maus na adjetivação da forma como falam. Hoje há muito boa gente a utilizar os adjetivos que percebe pouco de futebol. Mas não são todos. Há bons treinadores em Portugal, mas não há tantos treinadores bons como se pensa. Há uns anos atrás, por interesse mediático, provavelmente por isso, eu estava na China na altura, dizia-se que estavam 240 ou 238 treinadores na China. Estavam nas escolas, nas universidades, a ensinar os meus meninos, não eram treinadores. E criou-se essa imagem de que os treinadores agora, felizmente para nós treinadores, há um lote de treinadores que rondará os 12, 13, vai lá 15 treinadores, que são muito bons e que estão espalhados pelo mundo, mas nem todos têm essa capacidade. Quais são os seus favoritos? Há de ter, com certeza. Não, há um que eu tenho um respeito enorme, porque na altura em que eu era treinador eu era melhor do que ele, e ele conseguiu ultrapassar-me. Foi o Mourinho. Eu podia ter sido o Mourinho e não fui, ele foi o Mourinho verdadeiro. Um mestre que foi muito bom e que continua a ser bom ainda de outra forma. Depois há uma série de valores novos que apareceram, muito bons.
o Abel está a ser muito bom. O Leonardo Jardim, eu gosto muito dele. O Lage, felizmente, eu tenho uma fotografia no Dubai, que ele era adjunto do Carvalhal. Todos, na altura eles fizeram uma homenagemzinha, agora sou eu que lhes faço a eles. O Ruben Amorim é sagrado, esse é sagrado. Acho que o Ruben abrilhantou de tal maneira o passado dos treinadores, deu-lhe um perfume tão bonito, na maneira como decidia, na maneira como treinava e na maneira como se expressava. O Ruben Amorim estava, digamos, praticamente completo. Mestre na sua forma. Repare que o Ruben Amorim, mesmo quando perdia, sorria. Ele comunicava a sorrir. E ele enfrentava as coisas. E agora, há um lote de 10, 12 treinadores. O que eu tenho algum desgosto nos treinadores modernos é que não tenham pensado que aquilo que eles fazem agora não é mais do que o aperfeiçoamento daquilo que foi feito anteriormente. E que eles... Vocês aperfeiçoaram do que era feito. E nós aperfeiçoámos o que os outros tinham feito. E a arrogância e o facto de serem treinadores... Eu, por exemplo, quis deixar treinador no dia em que decidi deixar treinador. Eu saí por querer. Eu ainda tive convites depois de sair e eu disse não. Foi no dia 25 de março que eu deixei de ser treinador há 3 anos atrás. Tinha feito 40 anos de treinador e eu disse... Cansei-me de apanhar chuva, eu podia estar a treinar, eu tenho todas as faculdades que tinha há 3 anos atrás, só que eu decidi sair sem dizer nada a ninguém, ninguém estranhou, ninguém se admirou e toda a gente pensa que eu estou inválido, sou velho, sou gasto, não percebo nada disto. Depois pensei em fazer uma carreira como comentador e não fui capaz. Não fui capaz. No dia em que me quiseram moldar a imagem de me dizer que eu tinha que dizer isto e que não podia dizer isto e não sei o quê, eu vim-me embora. Porque entendo que no dia em que for comentador tem que ser completamente independente e tenho que comentar aquilo que vejo, não aquilo que os outros querem que eu diga. E portanto... E aí faz comichão muita gente. Fazem, eu deixei de ser, eu tinha um contrato, rescindiu. Pronto, com um canal televisivo, ele rescindiu. Nunca quis falar sobre isso, porque não é interessante. Também não é interessante estar a falar sobre isso agora. Apenas digo que lamento que, por exemplo, e aqui não vai nada contra vocês, rigorosamente nada, lamento que eu seja considerado uma pessoa ultrapassada para fazer comentários, por exemplo, na televisão, e que jornalistas reformados, com mais idade do que eu, ainda estejam no ato das suas faculdades para comentar futebol que nunca jogaram. Não tenho nada contra isso. Mas eu vejo televisão, entra na minha casa, e eu digo sempre assim, a mim não. Dizem que estou velho, estou ultrapassado. Isto não é como meu filho diz que eu sou o Calimero, não é isso. Acho engraçado, porque eu vejo os jogos de televisão e ouço os comentários. E um dia ouvi um comentário que ainda hoje não percebi. A equipa está a fazer transições multissectoriais em diagonal e eu não percebi nada daquilo. Digo assim, pá, mas que lado é que está a baliza e que lado é que estão os postos e que lado é que estão as coisas. E continuo sem perceber algumas coisas para falar de futebol. E não posso entender que um comentador diga que o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting tem que jogar assim e deve de entrar neste para o lugar daquele. Os comentadores devem comentar aquilo que veem. E por causa de comentar aquilo que vi e ter falado da verdade, não gostaram do meu comentário e disseram, olha, o gajo que o meteu aqui não está a gostar da brincadeira. E nesse dia eu saí. Olha, estamos já com 1 hora de conversa. Eu ia só pedir aqui ao Missa, eu ia fazer aqui um desafio, fazer aqui umas perguntas muito rápidas e o Missa responde. Rápido. Eu preciso pensar, pelo menos 2 minutos. Senão Isto também é fácil de responder. Qual é o jogador que mais gosta de ver jogar em Portugal? Em Portugal? Sim. Pá, não é fácil, há tantos bons aqui. É o primeiro que vem à cabeça. Olha, o
O miúdo do Sporting, que veio do Braga, do Barcelona, o Trincão. Trincão. Gosto muito. Gosto muito. A Seleção Nacional está bem entregue a Roberto Martínez? Não devo comentar isso por uma questão de ética e de respeito. Não devo comentar isso. Sempre defendi que, enquanto for o meu selecionador, é o meu selecionador. Muito, muito bem. Qual foi o jogo da sua vida? Não há jogos de vida nem de morte. São todos muito piores do que isso. Muito pior. São todos muito piores do que isso. Qual foi o melhor jogador que treinou? Nunca respondo a isso. No dia que fizer isso, estou a ser injusto com as pessoas que me ajudaram a triunfar como treinador. Houve muitos jogadores bons na minha carreira. Mas tenho um orgulho enorme das minhas mãos ou da minha cabeça doida. Saíram 33 ou 34 internacionais que nunca tinham sido. É obra, não é? Qual foi a sua maior conquista? Ser um bom marido, ser um bom pai, tento ser um bom avô e tento ser uma pessoa humilde. O futebol foi a minha profissão. Eu digo sempre às pessoas que estão enganadas quando dizem que eu sou treinador. Treinador foi a minha profissão. Podia ter sido eletricista e gostaria de ter sido um bom eletricista. Gostaria de ter sido engenheiro e tive uma altura, uma tendência que pensei que ia estudar para padre. É verdade. Ainda bem que não fui. Senão não tinha a família que tenho hoje, que é a minha grande opção. Como disse há pouco atrás, eu nunca deixei. Talvez por aí tenham percebido porque é que eu nunca quis ir para um grande. Porque eu fui convidado pelos 3 grandes. Eu nunca quis ir. Porque no dia que fosse, eu sei que tinha que sair de casa às 7 da manhã e voltar às 10 da noite. E tinha que jantar com o Sr. Fulano tal, que era importante e eu não queria jantar com ele. E tinha que jantar com o Sr. não sei quem, que eu não me interessava falar com ele. E tinham que me pôr o braço em cima porque não sei quem, não sei quem. E eu disse não. Para mim, a minha família está em primeiro lugar. Então fiquei pelos clubes que me permitiram ser treinador, porque recordo-me quando comecei, e espero que seja a última pergunta, dizer-lhe isto, que é assim. Quando comecei como treinador, defini uma coisa muito importante. A minha esposa em casa não precisa de um treinador de futebol. Os meus filhos em casa nunca precisaram de um treinador de futebol. Ela precisava do marido e os meus filhos precisaram do pai. E nunca confundi atos com bugalhos. E estou feliz pela decisão que tomei. Eu estou feliz por tê-lo aqui e ter esta oportunidade de conversar consigo uma vez mais, Mister. Muito obrigado. Desejo toda a sorte do mundo, sucesso e saúde. Não, eu é que tenho que agradecer. Então vocês lembraram-se de mim, eu já estava aí esquecido, já estava fora de prazo, como se está no rótulo dos continentes. Mister, ninguém se esquece de si. Tá? E acredito que ainda tem muito para fazer no futebol, nomeadamente no Olhanense, que vai então, e vai a eleições então em maio. Se os sócios quiserem, eu faço. Está aqui a garantia. Ora, que chegámos ao fim deste podcast com o Mr. Manuel Cajuda. Já sabe, voltamos a outra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.